Pessoal, eu trouxe aqui a costura do casaco de alfaiataria. Eu vou contar uma história para vocês. Eu montei todo esse casaco, do início ao fim. E o que aconteceu? O vídeo não ficou tão claro dessa forma que eu quero que ele fique, para que realmente vocês entendam o passo a passo. Aí, o que eu fiz? Eu montei um casaco miniatura para vocês aqui. Quero que você entenda realmente como funciona a costura e como você costurar o forro, que é a parte mais difícil do casaco de alfaiataria. Então, para que você entenda, eu fiz esse casaco miniatura, vou estar explicando o passo a passo, porque se você sabe o passo a passo de como montar essa peça, você faz qualquer casaco. Porque o segredo do casaco de alfaiataria é você saber como montar. Então, aqui no YouTube não tem nenhum vídeo que eu vi que tenha isso aí, que tenha o passo a passo de como montar o casaco com forro. Então, vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo. Você aprendendo esse, pronto, você não precisa mais se preocupar que o próximo você já vai entender tudo. Então, aqui eu tenho o forro, também eu tenho o tecido principal e tenho a entretela. Eu vou te mostrar o passo a passo de como você colar a entretela primeiro, para depois a gente montar o forro. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, se você não é inscrito, não sabe como se inscrever, é só você clicar um OK aí nesse inscreva-se em vermelho que tem aí embaixo, você já vai estar inscrito e toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado avisando que para você assistir esse vídeo e aprender cada dia mais. Então vamos lá fazer esse casaco. Primeiro de tudo, você vai colar a entretela. Uma coisa, a entretela você vai cortar em par. Da mesma forma que você vai dobrar o tecido e cortar duas vezes, né? A entretela você vai fazer da mesma forma. Você vai dobrar ela e cortar frente, costas e mangas. Você vai cortar frente, costas e manga. Aqui, ó, eu tenho o direito do tecido, aqui eu tenho o avesso. Para entretela, você tem que colar o avesso do tecido com a colinha aqui, ó. A cola aqui vai colar no avesso do tecido, ó, assim. Uma outra coisa que é importante, você não esquentar muito o ferro, ó. Deixa o ferro no morno, porque se o ferro estiver muito quente, ele vai derreter a entretela e você vai estragar seu casaco. Então, o que você faz? Você vai deixar o ferro morno e vai testando ele, ó. Se você vê que tá frio, vai aumentando aos pouquinhos, até você perceber que ele tá colando, ó. É só colocar em cima, esperar um minutinho e ele já vai estar colando, ó. Depois que você vê que colou todinho, que não tá soltando, tá bem coladinho, aí você vai fazer isso com todas as partes. Frente, costa, mangas. Depois de tudo isso feito, você vai fazer o quê? Você vai preparar a colocação do revel no forro. Aqui você vai estar colocando o revel, né? Aqui, ó, eu já coloquei uma entretelinha só para virar as bordinhas, porque esse tweed, ele desfia muito. Então, eu resolvi colocar a entretela até debaixo do forrinho da pala, porque aqui eu já faço cola a entretela e faço um acabamentinho, ó, para ele não desfiar, porque esse tweed é um tecido que desfia demais. Fazendo isso, ele vai conter um pouquinho o fio para não desfiar. Eu fiz isso daqui, agora eu vou alfinetar aqui no forro. Lembrando que sempre que vocês fazem alguma coisa de alfaiataria, é importante você deixar alfinetadinho. Alfinetar para que não saia do lugar, porque a costura vai dar um toque especial, uma costura bem feita. Então, vamos tentar fazer o melhor possível. A gente alfineta todinho, ó. Deixa tudo alfinetadinho a partir do forro. Aqui no revel da frente. Aqui na parte da frente, vamos colocar o revel também, ó. Alfinetei o forro. Na parte da frente do forro, você já vai colocar o revel também, ó. Coloca ele aqui, alfineta. Quando você faz todo esse passo a passo antes da costura, fica muito mais fácil na hora de costurar, é bem mais rápido. Uma coisa que eu te falo para vocês, se vocês costuram, tem uma máquina de costura, procura os acessórios de costura, porque as máquinas, elas, mesmo máquina doméstica, ela tem pezinho para pesponto, que é aquela costurinha rente. Às vezes você acha que não tem muita prática em costurar, mas na verdade o que você precisa são os acessórios. Os acessórios faz total diferença na sua costura, porque mesmo que você não tenha aquela habilidade de costurar assim retinho, quando você tem um guia de costura, você consegue fazer sua costura bem retinha. Agora, depois de tudo isso feito, a gente vai iniciar a costura. Dando início à costura, eu vou prender o revel por toda a volta aqui do forro, primeiro a pala, depois vamos prender essa parte aqui da frente também, ó. Toda a volta você passa a costura, porque na hora que você for prender o tecido principal aqui no decote, isso aqui não venha
a ficar movendo, né? Ele não escorregue. Então é importante você prender por toda a volta do revel também. Eu começo aqui e vou dando a volta todinha aqui no revel. Eu já prendi toda a pala, agora eu vou prender a parte do revel da frente. Começo aqui no decote e vou passar toda a costura aqui em volta. Pronto, agora meu revel está todo costurado também. Fiz isso dos dois lados eu tenho costurado aqui a pala. Agora eu vou emendar o ombro. Coloco direito com direito, assim ó, direito com direito. Agora eu emendo os ombros. Vou emendar esse lado aqui também. Vou emendar as laterais. Pessoal, lembrando que nesse casaco de alfaiataria, a maneira de pregar a manga é diferente. Você tem que fechar o ombro primeiro, fechar as laterais, só depois que você vai casar a manga aqui e costurar. Pessoal, agora a gente vai fechar a pence do busto aqui, ó. Eu marquei aqui com a canetinha invisível, a canetinha mágica, que ela sai com o ferro. Eu marquei aqui, vou fechar a pence do busto, do forro também e da parte de fora também. Sempre pelo lado avesso, ó. Aqui eu tenho direito, né, do forro. Aqui é o lado avesso do forro. Então, eu vou fechar essa pence pelo lado avesso. Já marquei com a canetinha mágica. Agora é só alfinetar aqui e fechar. Pronto, ó. Pence fechada. Vou fechar do outro lado. Pronto, a pence está fechada dos dois lados agora. Agora eu vou fechar as laterais. Vou fechar outra lateral. A laterais do forro todo pronto. Vou fechar a manga. A manga é importante você marcar a parte da frente, né, com a canetinha também, para quando você for colocar no corpo, você não colocar errado. Então, marca sempre aqui a manga e também você marca o topo da manga, a parte de cima, assim, ó, para casar lá no corpo. Pronto, as duas mangas estão fechadas. O próximo passo vai ser eu fazer um franzidinho aqui na cabeça da manga para dar aquele charme todo arredondadinho. É importante fazer isso no forro também, tá, gente? No corpo principal e no forro. Então, eu vou marcar 9 centímetros para cada lado e eu vou estar franzindo essa manga, ó. Fazendo uma moleza. A gente chama de moleza, não é franzida, tá, gente? É só aquela molezinha para ela ficar assim arredondadinha. Aí eu venho... A linha da parte de baixo, eu vou puxar e vou estar franzindo. Vou puxar a parte de baixo, assim, ó, a linha de baixo da costura. E vou estar dando um leve franzido. Eu vou fazer isso com as duas mangas. Um leve franzido aqui eu vou fazer. Depois eu venho e amarro essa linha final aqui, ó. E vou pegar ela e encaixar a parte da frente aqui, ó, da marcação, com a parte da frente do forro, ó. Aqui eu tenho direito do forro. Vou colocar a manga também virada para o lado direito. Aqui eu tenho o direito da manga também, ó. Direito com direito. Aí eu encaixo aqui embaixo, ó. Vou encaixar aqui embaixo da manga. Vou alfinetar. Caso ela também aqui em cima, ó, do ombro, vou alfinetar toda ela. Vou alfinetar toda ela e vou alinhavar também. Porque a manga do casaco de alfaiataria, você tem que estar localizando no lugar correto. Para que ela fique bonita, para que ela fique com um caimento perfeito, porque o segredo do casaco, de ser um casaco bonito, é a manga estar bem colocada. Tanto que existe profissionais mangueiros, que eles colocam só manga de casaco. Mas a gente não é um profissional mangueiro, mas mesmo assim a gente se vira, a gente aprende a colocar certinho, com cuidado. Depois de alinhavado tudo direitinho, você vai lá ver no corpo como é que fica, porque você vai saber visualizar quando a manga fica assim, ó, com aquele caimento perfeito, assim. Eu já estou com a minha toda alinhavada aqui, ó. Já alinhavei toda a minha manga, já localizei. Agora eu vou passar a costura. Agora que você já tem a manga toda costurada do forro, de um lado e de outro, você faz a mesma coisa. Agora a gente vai fazer isso no corpo. Vamos costurar a parte do tecido principal. No tecido principal, você inicia já fechando a pence da parte da frente, dos dois lados. Também aqui eu vou alfinetar. Aqui eu nem precisaria de alfinetar, porque é uma peça pequena. Mas no tecido principal, você precisa alfinetar para estar iniciando essa pence, ó. Você risca também com o giz ou com a canetinha mágica e vai estar fazendo ela certinho na mesma altura para depois iniciar a costura. Você vai fazer isso com a outra, você vai fazer isso dos dois lados. Fez a pence dos dois lados, agora a gente vai
fechar os ombros. Coloco direito com direito e vou fechar aqui no avesso, ó. Fecho na parte de cima do ombro, depois vou fechar aqui na lateral. Depois de tudo fechado essa costura, a gente tem que ir lá pro ferro, abrir essas costuras, deixar todas as costuras abertas, para depois a gente vir emendando o forro. Abre a costura do ombro, aonde tiver costura você vai abrir. Eu vou fechar a manga também, que eu preciso fechar essa manga. Pronto, agora todas as costuras minhas estão feitas do tecido principal, agora eu vou lá no ferro, vou abrir, passar bem essas costuras para depois estar emendando no corpo. Pessoal, eu já fechei o corpinho, eu já fechei toda aqui o ombro, fechei a lateral do corpo, fechei a manga também. Agora eu vou lá pro ferro abrir todas essas costuras da parte para depois a gente vir aqui e colocar a manga no casaco. Já fui ao ferro, já passei todo o meu casaco. Agora venho aqui para a máquina, fiz a mesma coisa do forro, olha só, passei a costurinha na cabeça da manga, dei um leve moleza para ela ficar arredondadinha desse jeito aqui. Aqui é a marcação da parte da frente da manga, você vai casar a parte de baixo com a parte do corpo, encaixar ela direitinho e depois vai alinhavar essa peça. Ó. Vê se tá bem localizada a manga, se essa parte de cima tá arredondadinha, bonitinha, e vai localizar corretamente e vamos costurar. Eu já localizei, já alinhavei por toda a volta da manga e agora a gente vai costurar. Eu já verifiquei no corpo, por exemplo, você vai verificar no seu corpo se ela tá bem colocada e só depois você vai costurar. Olha só, gente, ó. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa linda. Essa manga bem localizada, ela fica arredondadinha na parte de cima, ó. Esse é o efeito que você tem que ter no seu casaco. Arredondadinho, essa parte da manga, quando você localiza certinho e faz a brandura, aquele franzidinho aqui em cima, que é a moleza, ela fica bem bonita. Agora eu vou ensinar vocês a colocar aquele reforcinho aqui, que fica no lugar da ombreira, né? No caso, se você quiser pôr ombreira também você pode, só que nesse caso aqui eu não vou colocar ombreira, eu só vou colocar aquele reforcinho aqui, que é para assentar esse arredondado da cabeça da manga. Eu vou ensinar vocês como que vocês colocam. Pessoal, depois que vocês já pregaram a manga certinho, a gente vai para a etapa do acabamento da cabeça da manga. Vocês lembram que eu cortei isso aqui, ó, que é o tapa-miséria? Isso aqui eu cortei de entretela. Para quê? Seria para colocar aqui, ó, na cabeça da manga, colar a entretela na cabeça da manga antes da gente fazer esse franzido. Porém, eu não coloquei, porque como o meu casaco é todo entretelado, eu não vou precisar disso daqui, ó. Eu fiz diferente. Como ele é todo entretelado, eu não vou colocar ombreira, então eu coloquei esse pedacinho de tecido aqui, ó, só na cabeça da manga, para que ele fique arredondado na parte de cima. E ele assente mais essa costura. Então, esse pedacinho de tecido, quanto que você vai cortar? 5 centímetros, vai dobrar aqui, passa uma costurinha, ele vai ficar dessa forma. E o comprimento vai ser o comprimento do seu franzido da cabeça da manga. Então, se você tem 19 centímetros de franzido aqui em cima, você vai cortar com 19 também esse pedacinho com a largura de 5. Costurou aqui, nessa parte dobrada, nessa parte que tá dobrada aqui, ó, você vai colocar assim, ó, em cima do ombro, ó. Divide ao meio, coloca aqui em cima do ombro, bem na bordinha da costura. Colocou na bordinha da costura aqui, ó, assim, ó, com a dobra pro lado de cá, para você dar um reforço para essa costura e ela ficar arredondada na cabeça da manga. Esse daqui eu não vou colocar a ombreira, porque eu não quero tanto volume, eu só quero que a cabeça da manga fique arredondada, igual o casaco de alfaiataria. Normalmente nos casacos eles colocam isso e também colocam ombreira. Só que eu não vou colocar ombreira nessa daqui, porque ele tá todo entretelado e eu não quero muito volume na parte superior da manga. Coloco aqui, alfineto ele, sempre alfinetando, alinhavando, para que sua manga, seu casaco fique bonito. É importante você fazer isso, porque senão o pé da máquina já carrega o tecido e acaba ficando franzido, torto, feio. Então, dessa forma, o seu casaco fica certinho. E você fez isso, agora a gente vai passar a costura aqui em cima, ó, bem no sentido dessa costura também, só para prender esse reforço da cabeça da manga.
Pronto, eu já prendi aqui em cima, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Em cima da cabeça da manga ele fica assim. Aí você vai virar ele para esse lado, olha como que ele fica, ó. A cabeça da manga fica redondinha. E agora a gente já vai emendar o forro. Muita atenção nesse momento, que é a parte mais difícil do casaco, é emendar o forro. Qual é a sequência agora? Agora você vai emendar o decote, a parte da frente também, e vamos passar o pespontinho aqui. Então eu venho com a parte do forro, coloco direito do forro com o direito do tecido, vou colocar aqui no decote, caso as costuras dos ombros, vou alfinetar certinho aqui. A parte da frente também eu alfineto. E vamos costurar o decote e a parte da frente do casaco, ó. Ele vai ficar assim, avesso do tecido com avesso do forro. E a gente vai costurar por toda a volta do decote e a parte da frente também. Pessoal, se vocês têm dificuldade em costurar reto, você precisa comprar aquele guia de tecido. Eu comprei o meu, mas não sei onde que tá. Eu não consegui encontrar. É o guia do tecido, é um imã que você coloca aqui e você costura retinho, tá? Mas eu não encontrei o meu, então eu vou costurar sem o guia. É importante vocês terem esse acessório para costurar certinho. Eu iniciei primeiramente no decote, para depois ir para a parte da frente. Agora que eu já costurei o decote, eu vou dar uma refilada nessa costura. Deixo ela mais estreitinha. Só cuidado para você não cortar a costura. Principalmente nessa parte arredondada, você tem que dar uma refilada para ela não ficar grossa e você tá pespontando depois, ó. Pronto, já refilei tudo. Na parte das costas, no decote, você tem que dar piques, pequenos piques, assim, ó. Principalmente nessa parte arredondada, para que ele vire certinho do outro lado. Com muito cuidado para que você não corte a costura do decote. Fiz isso daqui. Agora eu vou virar pro lado de cá. Viro aqui certinho, ó. Viro o meu decote. Vou passar essa costura lá no ferro. É importante vocês trabalharem sempre passando as costuras, para que realmente a peça fique bonita e você tenha facilidade aí de costurar. Esse tecido é um tecido grosso. Mesmo assim, ele tá costurando bem nessa máquina caseira. Então, eu vou lá no ferro, passo aqui tudo, depois a gente vem costurando a bordinha do decote. Aqui eu já passei, e agora vamos costurar a bordinha. Eu vou trocar o pezinho da máquina, vou colocar esse pezinho aqui, ó. É um pezinho de pesponto. Se vocês verem, ele tem um lado mais baixo que o outro, para justamente você pôr a costura aqui, ó. Tá? Ó. Dessa forma, ó. Você vai vir costurando aqui nessa bordinha e você vai conseguir fazer um pesponto bem rente, sem ficar torto, tá? Eu vou colocar esse pezinho aqui pra gente costurar. Eu tiro o suporte do meu e vou só colocar ele. Com esse parafuso eu aperto, é o da própria máquina, né? Esse parafuso é da própria máquina. Pronto. Isso aqui é um acessório que você compra na loja de máquina, os pezinhos. Então, vamos lá pespontar essa peça. Pronto, eu já fiz a costurinha que eu precisava na parte interna do forro, na borda desse decote. Fiz na borda do decote todinho, ó. Dessa forma aqui, ó. Sobre o forro. A costura rente é sobre o forro somente. Essa parte de fora não vai o pesponto. Então, já fiz isso. Agora eu vou fechar aqui a parte da frente. Agora eu vou fechar a parte da frente do casaco e vou fazer a mesma coisa. Pronto, eu já costurei a parte da frente. Agora, na parte do forro, eu deixei o forro 1 centímetro menor que o corpo. Ao emendar aqui, ó, você emenda aqui embaixo, aí ele vai ficar aquela preguinha na parte de dentro, ó. Ele fica aquela prega, aquela sobra que você precisa do forro, para poder não ficar repuxando. Nesse pedaço aqui, ó, você pode dobrar a parte de fora 2, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Você dobra 2 centímetros do tecido principal e o forro você só dobra 1, ó. Aí vai ficar aquela preguinha que você precisa de folga para que seu casaco não fique repuxando. Eu emendo aqui embaixo, você fez a costura da parte da frente. Aqui eu deixei o forro 1 centímetro menor do que o tecido principal, para a gente fechar aqui assim, ó, na hora que você colocar, ó,
a barra, você fechar a barra, esse forro fique sobrando um pouquinho e não fique repuxando o tecido, né? Que o seu casaco não fique repuxando, aí você vai deixar aquela dobrinha assim, vai ficar sobrando aqui. Então, eu já passei o costura na parte da frente, agora eu vou fazer o pesponto dessa costura. Venho aqui, eu vou virar. Pessoal, eu já fiz o fechamento dos dois lados, agora eu venho aqui, dobro direitinho, posso passar dar um pique, retirando o excesso de costura aqui da ponta do casaco, da gola, viro ele pro lado de cá, direitinho, ó, acertando a ponta. Com o alfinete eu venho, eu puxo a pontinha certinho aqui, ó. E agora eu vou fazer um pesponto na parte interna aqui também, da mesma forma que eu fiz lá no decote. Pronto, a parte do decote já está costurada, já tenho aqui todos os pespontos feitos. Agora é o momento da gente pregar a boca da manga. É a parte mais difícil, então vocês prestem bem atenção como é que eu vou fazer. Fiz isso daqui, eu vou pegar o forro da manga, olha só. Eu vou pegar o forro da manga, vou passar a bordinha certinho aqui, ó, de 1 centímetro, passei ela, passei essa ponta aqui também, ó, a boca da manga do tecido principal. Vou colocar um dentro do outro, vou vestir assim, ó, vou vestir, coloquei aqui um dentro do outro, agora eu venho alfinetando, vou casar certinho a costura aqui, ó, principalmente você casando essa costura aqui que fica debaixo do braço, ó, você fica mais fácil. Aí você vai colocar o primeiro alfinete aqui embaixo e um em cima, somente isso, ó. Vou virar a manga pro lado de cá, ó. Virei a manga pro lado de cá, eu vou abrir um pedacinho aqui, ó, do forro, para ter acesso a costurar essa peça aqui, ó. Na verdade, era para eu ter deixado aberto um pedacinho da manga. Só que eu não deixei, então agora eu vou abrir esse pedacinho da manga para a gente costurar a boca. Com a manga já aberta, eu viro ela para cá, ó. Essa costura vai ficar assim e eu vou passar toda aqui em volta a costura da manga. Essa costura vai ficar virada assim, ó, e venho passando a costura por toda a volta aqui, ó, da boca da manga. Vou girando essa boca e passando a costura. Pronto, aqui eu já costurei, agora é só virar aqui, viro aqui do avesso. Agora eu vou costurar a manga que estava, o forro que estava aberto, ó. Virei, tá toda costurada. Agora eu vou costurar o forro que estava aqui aberto, aquele pedacinho que eu abri. Pronto, eu já costurei a boca da manga. Agora eu vou enfiar ela para dentro, ó. Vou desvirar, vai ficar assim, ó. Você vai dobrar o tecido um pouquinho mais para dentro, para que o forro fique escondido para lá. Você dobra em torno de 2 centímetros aqui, ó, e fica o forro para dentro, dessa forma. E você vai prender a parte de baixo, ó. Você vai prender aqui a parte de baixo, você pode prender a mão, se você não tiver muita prática, você prende aqui na parte de baixo. Pelo lado de dentro, você prende, ou você pode prender por aqui, ó. Nessa costura, você coloca um alinhavo prendendo essa manga, para que ela não se mova na hora de vestir o casaco. Então, ele vai ficar assim, ó, dessa forma, embutidinho, com acabamento perfeito, ó. Vou fazer isso com os dois lados da manga. Já fiz do outro lado, agora esse daqui tá pronto também. Agora a gente vai fazer a barra. Vamos embutir a barra. Pessoal, agora a gente vai fechar a barra. Muita atenção nesse momento, ó. Tenho aqui tudo do lado avesso, tudo o casaco está do lado avesso. Eu deixei somente um forro da manga com um buraco, para a gente poder virar o casaco, ó. No forro da manga, eu deixei um buraco, para quando a gente costurar a barra, a gente vai virar por aqui. Isso aí a gente vai finalizar. Então, eu venho aqui, ó, alfineto toda a barra. Se você não tiver prática, alinhava, eu aconselho você a alinhavar também. E aí, a gente inicia emendando, ó. Se você for ver, aqui o forro vai ficar mais curto. Não tem problema, é assim que tem que ser. O forro vai ficar mais curto. Aqui embaixo, você vai emendar direitinho 1 centímetro, vem costurando ela em volta toda. Pronto, já costurei a barra, agora eu vou desvirar o forro por aqui, ó, por esse buraquinho.
Coloco aqui tudo aqui dentro e vou virando essa peça, ó. Vou puxando a manga. Aí o forro vai ficar assim, ó. Aqui na frente ele começa assim e vai subindo. Fica dessa forma na lateral. Aqui você prende com um ponto interno para essa barra não desvirar e vai ficar dessa forma a barra do casaco. Então, para finalizar tudo isso, eu venho aqui na manga que eu deixei aberto, onde a gente desvirou o casaco, e vou estar fechando isso daqui e já acabo de fazer essa peça. Aqui eu já fechei tudo, ó, só deixei a parte que eu passei o pesponto e finalizei o casaco. Pessoal, para vocês fazerem o caseado da peça, você vai riscar do tamanho do botão, vai riscar aqui, ó, exatamente como que é o tamanho dele, e a gente vai iniciar esse caseado. Aí você vem caseando daqui até aqui nesse pontinho. Eu já separei o pezinho de zigue-zague. Aqui no regulador da minha máquina, eu vou mexer ele. Como essa máquina minha eu tenho todos os pontinhos do caseado, eu vou colocar o número 1 para estar iniciando esse caseado. Depois eu sigo para o número 2, depois para o número 3 e finalizo aqui no número 4. Então, automaticamente ela já vai colocar o ponto correto. Aqui eu já vou colocar o número 1 que eu vou iniciar esse caseado. Localizo certinho a agulha onde é que ela vai cair e venho fazendo isso, ó. Depois, coloco o número 2, finalizo, vou virar pro lado de cá, coloco o número 3, coloco o 2 novamente, vou seguindo até minha marcação. Aqui eu já finalizei o caseado, eu vou mostrar para vocês, eu coloquei uma linha diferente para você visualizar. Então aqui eu já finalizei e vou estar abrindo a casa dessa forma, ó. Eu venho aqui, abrindo a casinha, ó. Aqui já está com a casinha aberta, está pronto o caseado. Agora eu vou passar direitinho e trago aqui para vocês verem. Olha só como ficou uma graça essa peça, gente. Eu tô apaixonada por esse casaquinho. Olha só, eu vou te mostrar os detalhes. Aqui é a manga que eu falei para vocês que tem que ficar arredondadinha aqui em cima. A parte da boca da manga também. Tenho aqui o forro, o revel do forro, a barra que eu falei para vocês, olha, que tem que ter uma folguinha aqui, ó, para o forro não repuxar. Ele ficou super fofo, gente. Eu vou lá vestir o casaco original para vocês verem.